Olá, trader! A partir de agora, você vai acompanhar uma alavancagem para uma aluna do método milionário. E por que eu estou trazendo essa alavancagem aqui, sendo que a grande maioria das alavancagens eu não trago aqui para o canal? Eu simplesmente falo com o aluno, seja do método M5 ou do método milionário, e eu faço a alavancagem. Algumas alavancagens, né? Uma ou outra eu trago aqui. Eu trago aqui para o canal. Essa aqui eu estou trazendo porque é uma alavancagem para uma aluna, uma irmã, e é uma alavancagem para uma pessoa que tem uma história muito fantástica de superação. De superação. E de repente agora, você hoje, nesse momento, pode estar pensando que tudo acabou, que nada mais vai dar certo na tua vida, né? Como por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, ó, uma entrada dessa daqui, né? E está indo muito contra. De repente você olha para a tua vida e pensa assim, tá tudo indo contra mesmo, já acabou, não tenho mais esperança. Alguns falam já era, né? Mas para começar essa história dessa irmã, e eu tô falando aqui com autorização dela, né? Faz mais ou menos 5 dias que eu tô procurando ela para alavancar, tá? Para fazer a alavancagem para ela. E como eu não encontrei ela, eu coloquei no status do WhatsApp que eu estava à procura de uma aluna do método milionário para fazer uma alavancagem. Foi então que ela viu ali no status e falou: será que é para mim a mensagem? Porque eu não vi. Quando ela foi lá, ela falou: nossa, é para mim mesmo, né? Que bacana. Ela toda feliz, né? E estava fazendo a alavancagem já estava fazendo, na verdade, né? Mas me tocou assim, poxa, por que eu não levo para lá essa história dela de vida que é tão fascinante, que pode para você ter um significado, sabe, de você falar, poxa, eu também consigo, eu vou vencer, né? Então, para começar, lá no direct do meu Instagram, há muito tempo atrás, tá? Faz muito tempo isso. Foi uma senhora, é uma moça, tá? Ela é jovem, mas eu falo senhora por respeito. Foi lá então essa senhora e me começou a me fazer perguntas, né? Esse negócio aí de opções binárias é verdade mesmo? Porque eu ouvi falar que isso aí é furado, que isso aí não sei o que e tudo mais. Eu falei, olha, depende de como você vê, né? Tudo depende da forma com que você vê, da forma com que você vai acreditar naquilo que você vai fazer, né? Porque é igual abrir uma empresa. Muitas vezes o empresário vai, abre com uma ideia de que vai dar certo e quebra. Então, se aquela pessoa falar que em abrir empresa não é bom, porque ele quebrou, porque não deu certo para ele, enfim. Aí, ok. Depois de um tempo, ela começou a trazer perguntas para mim, perguntas relacionadas ao curso para iniciantes. E é aqui gratuito na playlist do canal do YouTube. Aqui na playlist é gratuito, tá? E ela começou a perguntar no direct lá do Instagram: ó, essa marcação aqui tá correta, etc. E eu respondendo para ela. Aí depois de um tempo ela falou: olha, eu tô vendo agora o método Gandalf, que tem lá no canal também do YouTube, né? É na playlist. Então ela começou a perguntar para mim, trazer perguntas, né, relacionadas ao método Gandalf. Ok. Eu fui lá, respondi perguntas para ela e tudo mais. Passado um tempo, ela me diz o seguinte: olha, eu tô com muita vontade de fazer parte do método milionário. Aí eu comentei com ela. Isso eu lembro porque também está escrito lá no direct, né? Ficou lá a nossa conversa de muito tempo atrás. Aí eu comentei e falei, olha, o método Gandalf, ele é para 5 minutos. Então, por que que em vez do método milionário você não entra no método M5? Porque é para 5 minutos. Foi onde ela falou, olha, eu vi lá o curso para iniciantes e é para 1 minuto. E eu gostei mais, assim, me identifiquei. Então eu quero fazer mais essa metodologia do método milionário aí que é para 1 minuto. Falei, tudo bem. Aí ela pegou, né? E falou isso para mim. Passado um tempo, ela veio com perguntas do método Gandalf e aquilo passou um pouco na minha cabeça, né? Porque é tantas coisas que a gente faz. E passado de novo mais um tempo, lá no WhatsApp veio um olá, um boa tarde. O WhatsApp só tem acesso quem é aluno, né? Aí veio ali uma lá, boa tarde, cumprimentei. E lá no Instagram, no mesmo instante, foi: ó, acabei de falar com você no WhatsApp, sou eu que tô ali.
Eu falei, você dela, eu acabei de entrar pro método milionário, para essa família, né? Eu falei, que bacana. Aí fui no WhatsApp. Passado um tempo, ela falou: olha, eu tinha o meu trabalho, mas depois que eu comecei a fazer saque dentro do método Gandalf, eu comecei a acreditar mais nisso, e assim, com o tempo eu comecei a perceber que valeria mais a pena eu ficar em casa, estudando e operando o método Gandalf e aprendendo sobre o método milionário até eu poder começar a operar na conta real. E eu tomei essa decisão. Falei, que bacana, né? Até então, tudo muito normal, porque uma pessoa, quando ela quer alguma coisa na vida, né, ela vai lá, ela se dedica e acontece, né? E acontece. A gente sabe disso, né? E eu pensei, ela foi lá, viu as metodologias, tirava dúvidas no direct do Instagram, então ela sabe o que ela está fazendo saque, decidiu fazer isso, né? Já é adulta, decisão própria. Ok. Então, depois começou a vir surpresas. Ela pegou, depois de um tempo, né? Ela falou assim: sabe aquela vez que eu te comentei que eu estava vendo pelo celular depois do almoço? Eu falei: sim, eu me lembro. Então, naquela época eu trabalhava na rua. Ela falando, eu falei: você trabalhava na rua? Dela, é. Aí já começou a surpresa já. Aí ela trabalhava na rua. Aí eu falei: é. Aí eu catava, eu pegava reciclado na rua, recicláveis, né? E ela falando, e eu vendia hortaliças ali na rua, né? Tinha pessoas que já queriam, então eu pegava de locais, comprava por um valor e vendia por outros valores. Falei, então já era um trade aí, né? Brincando ali com ela, mas eu não sabia disso, foi uma surpresa. E ela comentou que nesse dia ela estava comendo uma marmita e ela estava na frente de um dos locais onde ela passava para vender e tinha uma comunicação ali e ela tinha um Wi-Fi daquele local, né, daquela empresa ali. Então ela comeu aquela marmita na rua, sentou em uma árvore, ela comentou isso, e ali ela viu, estava vendo, né, alguns vídeos e ela se deparou com um dos vídeos aqui do canal. Foi aí que ela começou a ver mais, né, sobre. E ok. E ela comentando, né? Deu muito surpreso, porque eu não imaginava que era dessa forma, né? Eu imaginava que ela estava no restaurante, ela fez a refeição dela, ou na casa dela, na casa de alguém, e ela depois estava vendo os vídeos, mas não, ela estava na rua, trabalhando, né? Fez a refeição dela daquela marmita ali, e ela viu um dos vídeos. Ela não entendia nada de opções binárias, ela falando que nem sabia que existia opções binárias, né? Ela falou, nem sabia que existia esse negócio aí. Aí ela pega e fala pra mim que gostou do canal pelas palavras ditas, né? A gente fala muito aqui de Deus, você que já acompanha sabe disso, né? Os comentários, ela comentou que nos comentários ela via muita gente falando coisas bonitas, né? Então ela quis ficar no canal. E depois que ela começou a querer se encantar, porque ela não entendia nada de opções binárias, ela começou a se encantar, ela começou a querer saber mais sobre. Foi quando ela começou a ver o gratuito ali na playlist. E foi assim que a história dela começou, né? Muito rica, muito incrível, pra mim, fabulosa demais. E aí depois ela, então, eu sou casada. Eu falei, você é casada, eu tenho 3 filhos, que bacana. Aí ela, depois disso eu consigo ficar mais em casa, meus filhos ali, dar atenção pra eles. Eu falei, que bacana, né? Aí eu fiz uma pergunta pra ela, me lembro que eu perguntei. Isso na época, né? Eu falei, mas você operava pelo celular então? Ela, eu via as aulas pelo celular e via também, e operava pelo celular. Tudo pelo celular. Ela comentou, tem um computador que meu filho ganhou de um amigo do colégio. E é um computador assim, aquele CPU, né? Não é notebook, é CPU. E ela falou que não tinha internet na casa dela. Ela tinha esse computador e não tinha internet, que eles não tinham condições de pagar a internet. E depois que ela começou a fazer os saques, ela pegou com o esposo dela na época e acertaram para ter internet em casa, para os filhos verem, né, coisas no computador ali. Aí depois que ela começou a fazer operação no computador dela, ela falou assim: nossa, é bem diferente, que a gente consegue ver melhor, né? Ela falando assim. Aí beleza. E tudo muito incrível, sabe? Assim, olha a história dela, né?
E ok, daí passado um tempo, ela ficou um pouco sem falar comigo no WhatsApp, né? E nem no Instagram. Aí eu pensei, ela tá dando tempo da vida dela, né? Ela é casada, tem a família dela, de repente é o colégio, de repente não sei. E eu não fico perturbando jamais, né? Porque é uma mulher, tem que ter respeito sempre, né? E cada um tem o seu tempo. Aí depois ela pegou e voltou. Depois de um tempo ali no WhatsApp, né? Ela, ô professor, tudo bem? Fiquei um pouco distante aí porque aconteceram algumas coisas, mas tô aqui, né? Não deixei de operar, não deixei de fazer meu saque, que ela tem um gerenciamento tão afiado. Mulher, né? Mulher sempre tem muito mais gerenciamento do que o homem. Tem mais disciplina do que o homem, né? No meu ponto de vista. Não porque ela, mas no geral. Aí então ela é, já havia me relatado, sabia que ela tinha passado por isso tudo, né? E tá ali na casa dela, operando e tudo mais. Aí ela pegou e comentou. Lembra do que eu comentei com o professor que eu sou casada, né? Eu falei, sim, claro que eu me lembro. Então, professora, meu esposo é a pessoa que trazia a maior fonte de renda, né? Mesmo eu operando, ganhando mais do que quando eu ficava na rua, né, trabalhando ali, vinha mais dele, né? E eu ficava tranquila por isso também. Eu falei, então, eu já pensei o que pode ter acontecido, né, para ela estar falando isso. Aí foi onde ela falou. Então, o meu esposo, aí eu comecei a pensar, nossa, a gente sempre pensa, né? Aí ela fala assim, então, professor, eu não sabia. Ela falando, eu não sabia, mas ele tinha uma outra pessoa, uma outra mulher, e ele me abandonou para ficar com essa mulher aí. Inclusive os filhos, né? Eu falei, nossa. Aí ela, se não fosse com o método Gandalf e o que eu tô aprendendo aqui com o método milionário, eu não sei o que ia fazer da minha vida. Ela falou, ia voltar para a rua, mas o problema é as crianças, né? Porque quando ela ia pra rua, o marido dela trabalhava, tinha uma pessoa ali da rua dela, do bairro dela, que ajudava com as crianças, né? E ela também ajudava com valor. E com o esposo, não trazendo esse valor para dentro de casa, complicou um pouco mais para ela, né? Mas ela falou: se não fosse isso, eu não sei o que eu faria, porque eu não ia ter condição de pagar para essa moça. Fica com os meus filhos aqui. E acho que é da família dela também, né? E mas a pessoa tinha que receber, né? E ela comentando que não sabia o que ela iria fazer da vida. E ela agradecendo ali, feliz, triste, mas feliz, né? Triste porque o esposo abandonou, muito triste porque ele, né, abandonou a família, mas ela nessa sendo virtuosa, né? E para mim foi impactante porque primeiro ela estava na rua trabalhando, ela com Wi-Fi de uma das empresas ali que ela tinha acesso à internet, né, que eles davam para ela a senha, ela ali acessando. A outra que ela fez a refeição na rua, descansando numa árvore, viu ali o vídeo, né, que tocou ela. Eu não sei qual deles, mas ela falou que foi. E ela depois ela começou a acompanhar. Ela pelo celular, via celular, ela vendo as aulas, tá? Ela pelo celular operando, ela pelo celular perguntando, tirando dúvidas. Depois, ela comentou que do trabalho dela e do esposo, eles não teriam condições de entrar para o método milionário. E o valor que ela conseguiu até então entrar para o método milionário foi economias que ela foi fazendo de saques que ela fazia do método Gandalf. Entendeu? Então, olha que. Nossa, isso é fantástico, entendeu? Isso é maravilhoso, assim, demais, né? Ó, as entradas lá tá indo, essa aqui tá um loss gigantesco, né? Mas loss gigantesco ou não é loss, né? E ela feliz, ela alegre, contente, mas ela com esse detalhe de que ela tava ali com os filhos, só ela, até então, né? E ela já não mais com a ajuda do esposo, triste como mulher, né? Porque ela teve esse abandono dele e ela falando, né, que poxa, pelo menos os filhos dele, ele poderia ter, né, de certa forma, não abandonado, né? Se ele não quisesse mais, ela falando, se não quisesse mais a minha pessoa, deixa eu só fazer aqui para a irmã.
15 minutos, ok. Pela honra e glória de Deus, tá? Pra irmã. Essa alavancagem é pra irmã. E não foi porque o meu coração quis. Não foi porque o meu coração quis fazer essa alavancagem pra irmã, tá? Porque veio um sinal. Quem me acompanha sabe do que eu tô falando. Quem não acompanha não vai entender, né? É que agora ele tá fora aqui. Se ele volta um pouquinho mais, eu vou fazer aquele restante ali. Dá. É uma região, né? Então aqui eu continuo explicando e falando dessa irmã. E aqui vai finalizar, né? Quando acabar essas aqui, finalizo a alavancagem para essa irmã, aluna do método milionário. Então, a história dela, veja bem, ela tá na rua trabalhando, tem 3 filhos, tem um esposo. O esposo, ele trazia a maior renda para dentro de casa. Ela na rua ajudava na renda. Um familiar, né? Uma familiar que morava na mesma rua, cuidava das 3 crianças dela na época. Ela um dia faz o almoço, a refeição na rua. Ela na marmita ali dela, né? E teve acesso ao Wi-Fi que alguém cedeu para ela, no descanso dela nessa árvore. Ó, uma árvore, né? A árvore é vida, né? E ela tá ali. Então, ela vê alguns vídeos antes e de repente ela se depara com um dos vídeos aqui do canal. Ela gostou do que ela ouviu, porque ela nem sabia que existia esse negócio de opções binárias, ela falando. Essas barras, ela fala, essas barras aí que sobe e desce. Ela ficou porque ela gostou do que ela ouviu e ela também gostou dos comentários do canal, né? Não tem palavrão, não tem xingamentos, tem versículos, né? Na época que ela viu, não tinha tanto versículo como tem agora. Tem muito mais versículo agora e eu me sinto muito honrado quando você que está aqui vai lá e deixa um versículo bíblico e deixa sempre o teu arroba, tá? Então, ela viu, começou a se interessar, foi lá na playlist, começou a ver sobre, né, o curso para iniciantes. Depois do curso para iniciantes, ela passa para ver o método Gandalf, me perguntando sempre lá no direct do Instagram. E ela sempre falava assim: olha, desculpa te incomodar, tá, professor, mas eu tô com essa dúvida. Bem, uma pessoa tão iluminada, tão humilde assim que, nossa. Enfim, coração muito puro, né? Uma pessoa muito voltada para o amor assim infinito, né? Ok. Então, olha só a vida dela. Tinha um computador em casa porque um filho ganhou de um amigo do colégio, era aquele de CPU. Não tinha internet em casa, depois passa a ter internet porque começou a fazer saque do método Gandalf. E eu auxiliava ela muito lá no direct do Instagram, né? Depois passei a auxiliar, ficou mais fácil via WhatsApp, né? Porque ela entrou para o método milionário. Trabalhava na rua, recicláveis, vendia hortaliças na rua, o marido trabalhando fora, ela pagava alguém para cuidar das 3 crianças dela, porque ela precisava fazer uma renda, ela se sentia mais aquela questão de, né, de falar, poxa, eu estou fazendo algo aqui, né? E não tinha internet em casa, tinha um computador, mas não tinha internet. Depois de um tempo começa a pagar a internet com o esposo, dividindo ali para os filhos poderem usufruir, para ela poder estudar, né? E eu não sabia até então de nada disso. Depois que ela abriu, olha só, outras pessoas iriam fazer o quê? Não estou julgando ninguém. Mas outras pessoas iam fazer o quê? Olha, minha condição tá complicada, sabe? Porque eu tô na rua, porque eu trabalho assim, porque eu não tenho uma renda. Ela foi fazendo, foi se construindo. Entende o ponto que eu estou dizendo? Que tudo é possível quando a pessoa ela quer. E ok. Depois de tudo isso, o esposo vai, já tinha uma outra pessoa na vida dele, deixa ela, né, por essa outra pessoa e deixou inclusive os filhos. E agora ela
tem a casa para manter, é casa de aluguel, era casa de aluguel, né? Por que eu tô falando que era? No final aqui eu vou falar por que era casa de aluguel, né? E ela foi lá, né? Se mantendo ali, com o que ela fazia saque do método Gandalf, aprendendo a operar o método milionário. É claro que é simples as operações do método milionário, entre aspas, é simples, mas tem que estudar, tem que entender, né? E ela, operando em 5 minutos, ela conseguia entender mais, porque ela nem sabia que existia opções binárias. Ela é uma pessoa que não sabia nem o que era isso aqui, né? Entendeu? E onde ela vive é um local assim bem humilde, para não entrar em detalhes, porque eu não quero entrar nesses detalhes, é um lugar bem humilde. Então é um aluguel também assim que para a vida dela era um aluguel assim um pouco caro, né? Mas é muito baratinho se você for comparar com outros por aí. Porque onde ela vivia, que não vai viver mais a partir de agora. Então, assim, né? Ela nesse local aí e pagando esse aluguel. Mas ela continuou pagando a internet, colocando alimento dentro da casa, trazendo roupa para os filhos, dignidade, entendeu? Essa moça que cuidava, na época, essa irmã do método milionário, ela comentando que essa moça ficou bem assim, preocupada, porque era uma renda que ela tinha cuidando dessas crianças, entendeu? E essa irmã apresentou para ela operações, como é que ela poderia fazer, e elas duas estão lá, uma se ajudando agora uma outra nessas operações aí. E ela sendo o chefe, a chefe da casa, porque é ela que está mantendo tudo, né? É ela que está provendo tudo. Ele sumiu mesmo, parece que não apareceu de forma nenhuma, e parece que se ele voltar, ela está decidida em não voltar, mas que ele possa dar amor e carinho para os filhos, né? Mas eles têm dela, né? Muito, inclusive, pelo que eu já vi. E ok. E essa alavancagem para essa irmã do método milionário não é porque a história dela é assim, porque eu me comovi e estou fazendo. É porque veio um sinal para fazer para ela. Porque tem que ser assim. Quem é cristão entende o que eu estou falando. Quando Deus ele mostra para você um sinal e você é cristão, você não está fazendo pela carne. Porque se eu faço uma alavancagem para essa irmã, meu coração o tempo inteiro queria. Isso eu não minto não vou mentir aqui, não vou negar de forma nenhuma. O meu coração o tempo inteiro. Não foi uma, não foi duas vezes que eu orando e clamando, Senhor, manda um sinal para aquela irmã. Tem outras mais pessoas também que eu oro muito fervorosamente. Mas eu falava, Senhor, aquela senhora, aquela, né? Aquelas crianças ali. Mas eu não posso fazer pela carne, né? Quem é cristão entende o que eu estou falando. E eu clamando ali, né? E tudo é no tempo de Deus, sempre. E é o melhor tempo. O melhor de tudo é sempre assim. E está acontecendo agora porque é o tempo dela. Melhor tempo, melhor momento para acontecer. Ok. Então, eu estou falando isso também, por quê? Porque muitas vezes você que está aí, você está pensando assim, minha vida já acabou, não tenho mais oportunidade, não tenho mais força, não tenho mais como, não consigo ver meios, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ver se... Eu só sei que vai dar certo de qualquer forma porque veio de Deus, né? Então, não é que eu estou com dúvida, não. Não estou com dúvida nenhuma, porque mesmo que dê loss aqui, eu vou continuar até bater a meta para ela. A meta dela é uma meta exclusiva que veio sinal de Deus. Então, você de repente pensa, poxa, né? Ninguém olha por mim, ninguém me ajuda. Lembra de Jó? Quem é cristão já leu, já entendeu como foi, porque Jó naquela época também tinha amigos na época que eram, digamos, milionários, né? Ou bilionários que poderiam ter ajudado Jó. Mas eles só levaram para ele mais palavras e, claro, palavras voltadas que eram palavras de Deus para Jó na época. Mas quem é cristão sabe o que eu estou falando sobre Jó. E essa irmã, em nenhum momento, nunca,
ela chegou a dizer assim, ó, me ajuda aqui. Ela só perguntava sobre como fazer, como melhorar, como é que eu posso melhorar. Ela falava assim, o que que é esse negócio de blindar a cabeça da gente? Olha só a simplicidade dela, né? Como assim que eu vou blindar? Esse negócio aí é uma coisa boa? Como assim? Eu explicava pra ela, né? Pra mente dela se voltar, né? Eu falando muito com ela sobre a Bíblia, sobre Salomão, sobre Rei Davi, sobre muitos, né? Que tem ali, para que ela possa entender sobre essa blindagem, sobre a prosperidade, para ela, sabe, acessar mesmo. Mas Deus tocou nela naquela árvore naquele dia. Eu tenho essa certeza. Nada nesse mundo me tira que aquele dia naquela árvore Deus agiu na vida dela. Não eu aqui. Eu aqui sou um homem como você. Eu sou um homem como você, exatamente como você. Não sou mais nem menos, isso é igual, entendeu? Claro que perante a Deus, nós, né, o nosso valor não tem nada que possa ser mais valioso, né? Mas como pessoa, nós aqui somos iguais, entendeu? E ela começou a entender cada vez mais. Ela começou a ler mais sobre as escrituras, ela começou a entender mais sobre a questão da prosperidade, ela começou a acreditar que todo mundo pode ter. Não é porque uma pessoa nasceu no berço de ouro ou porque a pessoa tem mais estudo que só aquela pessoa vai ter. Não. Qualquer pessoa. Ela falava que eu tenho pouco estudo, não tive oportunidade de estudar, então eu acho que isso aqui não é para mim. Tudo é. Claro que agora mudou muito a cabeça dela, né? Muito mesmo, entendeu? Muito, muito, muito. Já havia mudado bastante e foi moldando. Mas é Deus que foi agindo na cabeça dela, Deus foi agindo na vida dela, Deus foi trabalhando, porque Deus ele age na vida de qualquer um. Ele pode agir na vida de qualquer pessoa. O tempo inteiro, o tempo todo. Só que a pessoa ela tem que estar aberta para isso. Ela tem que estar com a porta aberta, ela tem que estar receptiva para que isso aconteça. Porque Deus, ele sabe sim do seu problema, da tua dificuldade, ele sabe. Só que você tem que clamar a ele, entendeu? Você tem que ir lá e falar com ele, entendeu? Eu sei que você fala muitas vezes, você ora muitas vezes, mas é no tempo dele também, entendeu? Então não tem como a gente querer no nosso tempo. Não é o meu tempo, não é o teu tempo. É o tempo de Deus, entendeu? É no tempo dele. Mas sempre clama, sempre fica ali, na oração, na fé, nunca perde a fé por nenhum momento, nenhum segundo, sempre mantém ela. Aqui a operação, ela quer trazer, né? Deixa eu trazer para cá, ó, uma grande negativa, e a gente vai continuar. Vai ter saldo? Vai ter. Então vai continuar, tá? Isso aqui é fé o tempo inteiro, fé o tempo todo. Então, ela sempre acreditando, mesmo quando ela estava na rua catando reciclado, quando ela não via de repente algo a mais, ela acreditava, ela acreditou, entendeu? Quando ela foi traída, né? Que o esposo sai da vida dela para ficar com uma outra pessoa, ela poderia muito bem ali, ela poderia pensar, ah, agora acabou, né? Não, ela continuou. E Deus é tão maravilhoso, na minha crença, que ele já sabia do coração do esposo e ele preparou coisas boas para ela, para que ela pudesse acessar a prosperidade, né? E ela está acessando cada vez mais pelas mãos dela, pelo conhecimento dela. E ela poderia lá atrás ter chego, por exemplo, no direct do Instagram, ter pedido algo, nunca. Não estou julgando você que está aqui me ouvindo. Estou colocando um exemplo. Porque na Bíblia diz, peça que eu te darei. Então não é pecado, não é errado você pedir. Não é errado de forma nenhuma. Tá bom? Tá na Bíblia. Estou falando dela, né? Uma mulher ali. Então, ela foi, estudou, entendeu, praticou, né? Tirava dúvidas. Conseguiu entrar para o método milionário, graças a Deus, né? Eu não sabia disso. Até então, para mim, era uma pessoa que estava vindo como várias pessoas ali, tirando dúvidas. E eu, né, sempre da minha melhor forma possível, tirando todas as dúvidas, né? Sempre com muito respeito, sempre de uma forma bem. E é isso, é porque eu sou assim, na verdade, né? Então, cada pessoa é cada um é cada um, né? E enfim.
E depois de tudo, depois que ela já estava dentro do método milionário, depois que o esposo deixou ela, que eu fui saber disso. Que na rua ela trabalhava no reciclável. Olha como é que Deus é maravilhoso, né? Sempre. Isso aqui é para essa irmã. Por que eu comentei que ela morava de aluguel? Tá aqui. Porque a partir de agora, ela não vai mais morar de aluguel. Entendeu? Porque a partir de agora, independente de qualquer tropeço que possa acontecer, como aqui, ó, Loz é tropeço, só um tropeço, nada mais. Porque a partir de agora, ela vai ter a casa dela, entendeu? A partir de agora, ela vai, ela já aqui ela já conquistou. Ela ainda não sabe, ela ainda não sabe, mas ela aqui acabou e é Deus que fez por ela. Errado se você está pensando, o Lorde fez isso por ela. Eu nada. Eu ninguém. Deus é que deu um sinal, uma ordem, e a ordem está cumprida. Você está entendendo que o ponto que eu estou chegando aqui? Uma mulher que ficava na rua com reciclável. Tudo bem que muitos, de repente, ou alguns estão vendo isso aqui, tá dizendo assim: poxa, ela não ficou rica, ela não tá milionária ainda, mas ela vai ser. E eu vou constantemente, diariamente, trabalhar para tirar as dúvidas dela, para que ela acesse, assim como você que já faz parte do método milionário, do método M5, é o meu trabalho, tá? É o meu objetivo. Método e curso para iniciantes e método Gandalf também. E vai vir mais. Nossa, porque vai vir mais métodos aí gratuitos para o YouTube, tá? E também novas aulas para o método M5, novos módulos para o método milionário, enfim, tudo infinito. Tudo tem seu tempo, tá? Tudo tem seu tempo. Os alunos que já estão ali sabem disso, né? Então, essa irmã na rua, essa irmã comendo a marmitinha dela, lá muito tempo atrás, acessa a internet pelo celular, porque estava com Wi-Fi emprestado ali, vendo alguns vídeos, depara com um vídeo do YouTube aqui do canal, não porque o meu canal é melhor, não porque o que eu falo é o mais bonito, não porque eu sou o maior, isso eu não quero ser e não sou, por favor, entenda o ponto que eu estou chegando. Deus tocou nela e ela foi pro vídeo. Ouviu palavras que é bíblicas, viu comentários de vocês aqui que enchem, que preenchem, que lotam. Com versículos bíblicos, entendeu? E ela viu, e ela sentiu a presença de Deus, entendeu? E ela começou, depois de um tempo, estudar aqui na playlist o curso para iniciantes e começou a entender. Perguntava muito no direct. E depois para o método Gandalf. E do método Gandalf ela foi para o método milionário. E eu fiquei assim, surpreso, mas levei para o normal, porque eu não sabia dessa história. Depois de um tempo que ela entrou, depois de um tempo que ela foi lá e se abriu, porque já o esposo havia abandonado a família, né? É que ela sentiu de falar. E ela me trouxe esse relato, né? E eu falei, irmã, meu Deus. Aí ela até comentou, é porque assim, eu não gosto, eu nunca gostei que as pessoas me olhassem com pena. Ela falando, que quando eu ficava na rua, as pessoas ficavam, você é jovem, você podia fazer outra coisa da vida, e você não sei o quê. Ela falava,
Eu entendia que aquilo era pro meu bem, só que as pessoas ficavam com pena, com dó. Eu não gosto disso. Ela falando, meu Deus. E depois ela entra pro método milionário. E ela falou pra mim que foi algo que ela fez, a maior coisa que ela havia feito na vida dela até então foi aquilo ali. Ela nunca chegou a fazer nada assim. Ela falou, nem compra pra casa dela ela havia feito de um valor tão alto. Eu falei, meu Deus, irmã. Eu chamo sempre os alunos de irmãos e irmãs, né? Eu falei, meu Deus, irmã. Ela falou, mas é porque eu acreditei, porque eu fiz o curso para iniciantes, eu vi o que você falava lá, eu fui pro método Gandalf e eu lá no Gandalf eu peguei, fiz saque. Ela falou, ela falou que nunca acreditava que desses negócios da internet, de que dá dinheiro na internet, né? E é na internet, porque é tudo virtual, é online, né? E ela falava que nunca acreditava nisso, e ela passou a acreditar depois do método Gandalf, né? Imagina, meu Deus, aí um WhatsApp ali, ela perguntando, ela pergunta bastante, sabe, assim, muitas perguntas, eu gosto quando pergunta muito, porque é sinal que a pessoa quer, entendeu? E perguntas, assim, claras também, né, não perguntas vagas, né, qualquer coisa ali, falar coisas que não tem nexo nenhum, ela vai pro que tem que perguntar. E ela falava que o sonho dela, e ela falava que Deus um dia ia dar pra ela uma casa própria, né? E é isso que Deus tá dando pra ela. É isso que Deus está dando para ela, porque foi um sinal de Deus, não foi o meu coração carnal que sentiu pena, que sentiu dó. Não foi. E por isso que eu não faço pela carne. Uma das coisas, né? Uma das razões de eu não fazer pela carne. Porque se você tiver uma alavancagem, você que é aluno do método M5, do método milionário, dentro da minha fé, que eu fizer pela carne, você vai ter esse valor que é dinheiro e você pode fazer coisas que não são voltadas para o espiritual, né? Aí, quando entra dinheiro pela carne, você vai fazer o usufruto dele pela carne, né? Então tem que ser quando Deus manda um sinal. Não tem como não ser. E ela sempre brincando ali, né? Ah, eu quero ter minha casa. E assim, dentro da humildade dela, eu sei que ela não espera que ela vai poder ter a casa dela, entendeu? Ela acreditava que ela iria reformar a casa que ela mora, né? Quando eu falei da alavancagem, né? Demorou 5 dias para ela poder ver o WhatsApp. É porque ela tem as crianças, tem a vida dela, né? Ela tem as coisas da vida dela, então ela vem quando ela tem dúvida, né? Então, por isso que ela ficou agora. Antes era todo dia. Depois de um tempo, ela foi diminuindo as perguntas que ela foi entendendo. E treinando ali também com a família e tudo mais, né? Ela até comentou, falou assim: olha, eu vou depois até falar com o dono da casa, porque eu vou. Ela falou assim: professor, eu acho que vai dar. Ela brincando assim comigo, né? Jogando aquele verde que é comum, né? É comum, isso é normal. Ela jogando um verdinho assim: eu acho que a alavancagem vai dar pra poder pintar a casa, né? Porque a casa precisa de uma pintura nova. Daí a moça que tá aqui comigo, que é essa moça que tá o tempo inteiro, desde o começo lá, ela vai me ajudar a pintar aqui a casa, né? Acho que vai dar, né, professor? E ela vai ter esse presente que não é eu. Nunca eu. Ela vai ter isso porque Deus que enviou para que ela tenha e tivesse isso. E perante todas as conversas que eu tive com ela, de onde ela vive, ali eu fiz umas pesquisas também, depois que veio o sinal. E o sinal veio realmente para isso, tá?
Sempre é com um propósito. A alavancagem vem sempre com um propósito. Eu sei que muita gente acaba não acreditando, né? Mas vai do coração de cada um também, né? Da crença de cada um, e eu respeito muito isso. Mas aí eu pesquisei e onde ela vi, e ela fala que não quer mudar dali. Ali é a vida dela, né? Então ela vai ficar ali. E eu sei que ali ela vai poder ter uma casa muito boa. Ela vai ter, porque ela merece. Porque Deus que tá fazendo isso por ela. Ela vai ter isso. E tantas outras coisas mais, né? Bom, eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Para que eu entregue para ela essa conta aqui logo. Para que ela possa realizar esse sonho dela, que é algo dela com Deus, né? E você que está aqui, confia, acredita que você pode vencer muitos obstáculos na tua vida. Entendeu? Tudo é possível quando você acredita. E tudo é no tempo de Deus também. Então clama, acredita, porque você nasceu para vencer. Você nasceu com tudo para você ter o que você quer e deseja, que você clama. Mas vai acontecer. Mas você também tem que fazer para acontecer, né? Você também tem que acreditar e tem que fazer. Você tem que, né? Faça por onde que eu te ajudarei. É bíblico. Mas é isso, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida, porque eu já tenho que entregar para ela. Eu tenho outras missões para realizar ainda hoje, e é muito compromisso, né? Depois eu ainda tenho que responder as perguntas dos mentorados e dar sequência em tudo dos projetos aí, né? E viver também a minha vida, né? Que assim como você tem que viver a sua vida também. Mas aqui, essa é a minha vida de fato, né? Essa aqui é porque eu quis, abracei. Sonhava com isso desde molequinho lá atrás. E tá tudo acontecendo porque Deus é maravilhoso. Desde muitos anos, né? Muitas outras coisas. Enfim. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus preencha o seu coração. Que não haja vazio, para não haver espaço para nenhum mal tomar conta dos teus pensamentos e da tua vida. Que tudo que você sonha, você realize e que você possa ser espelho para outras pessoas, para que outras pessoas que pensem em desistir, elas continuem porque você continuou, porque você não desistiu, porque você nem imagina. Mas tem pessoas à sua volta que olham para você como exemplo. Então você é além do que você pensa para a vida de muitas pessoas, entendeu? Então que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. Bênçãos caiam sobre você, porque Deus vai fazer isso no tempo certo na tua vida. Acredite, tenha fé. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo de alavancagem ou não, ensinando para você alguma coisa aqui no canal, que eu sempre passo algum ensinamento aqui. A palavra de Deus sempre vai haver. Eu sei que você que está aqui acompanhando, você já está escrevendo vários versículos bíblicos, porque eu não preciso mais ficar falando para você colocar, porque já é o nosso objetivo aqui do canal. Você que está acompanhando, você já sabe disso, né? Quem está no Instagram também sabe. Os alunos do Método M5, eu vou responder vocês ali, fica tranquilos, né? Sejam bem-vindos todos aqueles que estão vindo, todos do Método Milionário, né? Que já estão, que fazem parte, que estão vindo, e que Deus possa abençoar cada vez mais a tua vida. Então nos vemos aqui no canal do YouTube, nos vemos no Instagram e também no WhatsApp com os alunos ali, né? Para que tudo seja maravilhoso na sua vida, porque é o que eu sempre falo para todos os alunos e para você aqui do canal, para finalizar. Deus é contigo.